Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando as vossas vidas, vocês que estão ao vivo aí conosco, no culto online, que Deus possa continuar te abençoando, multiplicando, te dando saúde, e que a cada dia o Senhor Jesus, Ele possa abençoar o seu lar, no nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de 1 João, capítulo de número 2, 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 18, 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 18, que diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Nós estamos vivendo, irmãos, num período muito difícil em todo o mundo, principalmente em mais de 32 países no mundo, onde o vírus tomou conta e nós estamos vendo acontecer muitas outras coisas, que inclusive teve até terremotos acontecendo. Mediante a isso, o apóstolo João, ele nos alerta a respeito deste tempo, quando ele diz: filhinhos, é já a última hora. Aqui nós poderíamos perguntar, se João, na época de João, já era a última hora, então por que Jesus ainda não voltou? Por que Jesus ainda não arrebatou a sua igreja? Por causa que o significado da última hora aqui não é propriamente dito um tempo para o relógio, um tempo cronológico, mas é uma estação profética. Por isso que ele está dizendo da última hora, desse tempo profético que ainda está permeando em nosso meio, em nossos dias, em pleno século 21. Haja vista que esse tempo que nós estamos vivendo, ele está se aproximando ao tempo do fim, mas ainda não é o fim, ainda não tem nem o piscar de olhos do que vai acontecer realmente logo após, quando a igreja ela for arrebatada da terra. Por isso, nesse momento que nós estamos vivendo, tão difícil, um momento dificultoso em todo o mundo, a igreja ela precisa estar alerta, a igreja ela precisa estar em oração, vigilante, na palavra, sabendo que breve Cristo irá nos chamar e breve Cristo irá nos arrebatar. É por isso que o texto ele está dizendo a respeito disso, que João está alertando, e ele diz que como viste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Desde quando Adão ele pecou no jardim do Éden, o espírito do anticristo ele atua na humanidade, justamente para confundir e trazer assim então uma divisão. É por isso que a palavra anticristo, ela tem dois significados: aquele que é contra Cristo e aquele que quer tomar o lugar de Cristo. É por isso que nós vemos os anticristos que se tem feito em nossos tempos. Por exemplo, Caim foi um tipo de anticristo, como também Lameque foi um tipo de anticristo, Nimrod, o arquiteto da Torre de Babel, foi um tipo de anticristo, Senaqueribe foi um tipo de anticristo, Faraó foi um tipo de anticristo, Nabucodonosor foi um tipo de anticristo, Ciro, Dário, enfim, todos os grandes líderes mundiais tiveram uma participação dentro daquilo que João está dizendo, e bem agora, muitos têm feito anticristo. E nos nossos dias, nós estamos vivendo uma polêmica muito grande. Haja vista que esse vírus, ele tomou conta e ele originou-se da China para cá. Mas tem um objetivo, não só um objetivo político e não só um objetivo econômico, mas também tem um ponto escatológico em tudo isso. Tem um objetivo escatológico por detrás de tudo isso. Mas, apesar de ser
um ponto importante através da economia e do poder político. Atrás disso nós vemos a China trabalhando em prol para que o espírito do anticristo se manifeste. Irmãos, a pessoa do anticristo ainda não se manifestou. A pessoa do anticristo ainda ela não se manifestou no nosso meio. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 3, diz assim, ó: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Ou seja, a pessoa do anticristo, ela ainda não tem manifesto, mas o espírito do anticristo, ele está por detrás de tudo isso, para a manifestação dessa pessoa. Por isso que neste tempo, nesta hora que nós estamos vivendo, nesse ambiente que nós estamos vivendo, nós vemos o seguinte cenário: nós vemos China, um país comunista, que quer dar um tratado a toda a humanidade como ela conseguiu, mediante ao quê? Mediante que, se ela derrubar assim o capitalismo, ela consegue implantar através do socialismo até chegar no comunismo, assim aquilo que eles querem. Por quê? Porque o anticristo, quando ele vir e se manifestar, o espírito que está por detrás dele e a manifestação será comunista. Por isso que hoje, nessa globalização que nós vivemos, a China tem um papel importante, por causa que hoje o presidente da China, ele está com o espírito do anticristo. Por isso que a igreja, ela precisa estar atenta e ver de fato a revelação que o Espírito Santo nos traz através da sua palavra, para assim então implantar o reino do anticristo, implantar o governo do anticristo, e assim então aparecer a pessoa do anticristo. É por isso que ele, acabando com o capitalismo, tirando a economia mundial, ele pode controlar todas as coisas quando o comunismo assumir. Então é um governo que está trabalhando para que o espírito do anticristo haja e a pessoa do anticristo venha se revelar. Por isso que a igreja, ela tem que estar vigilante e alerta, porque daqui a pouco a trombeta vai tocar e nós vamos se encontrar com o Senhor nos ares, estarmos dentro da Nova Jerusalém. Haja vista, por isso que o texto está dizendo: muitos têm feito anticristo agora. Muitos têm estabelecido esse espírito do anticristo, para justamente a igreja entender, para a igreja ver, a igreja presenciar que nós temos que avançar, nós não podemos recuar, nós não podemos parar. A pregação do evangelho, ela precisa ser anunciada, nós não podemos calar os nossos lábios, nós não podemos fazer com que os nossos ouvidos se tampem para esse momento tão importante, para esse momento tão delicado, onde o Senhor Jesus Cristo, Ele quer despertar não só a igreja no Brasil, mas como a igreja em os mundos, em todas as nações, convocando assim a igreja a orar, trabalhar em unidade, a igreja trabalhar com firmeza, a igreja trabalhar com fé, anunciando o evangelho de Cristo e anunciando que Jesus Cristo, Ele vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Por isso, meus irmãos, eu alerto vocês nessa noite, você que está me ouvindo online, você que está estabelecendo esse culto online, preste atenção, onde nós estamos chegando, onde nós estamos indo, e o ambiente que nós estamos vivendo neste momento. Não sei se é do seu conhecimento, mas existe um plano, onde a China, ela quer controlar todo mundo na sua potência, e isso é datado até 2049, então até 2049 a China, ela quer dominar o mundo, e para ela dominar o mundo, ela precisa descapitalizar o mundo, para que o mundo venha até ela. Mediante a isso então, todo mundo virá comprar da China. Assim então, ela tem um papel importante, escatologicamente falando, onde ela quer controlar toda a economia mundial e se tornar a maior potência, assim derrubando os Estados Unidos. Mas preste atenção aqui, meus irmãos, o espírito do anticristo, veja como o espírito do anticristo está por detrás disso, e atuando
tudo isso. Neste momento, existe uma rota chamada Rota de Seda, onde a China antigamente, ela fazia essa rota para distribuir a seda por todo o mundo, principalmente no tempo romano, onde os imperadores romanos, eles tinham essa importante seda para assim as suas vestimentas. Essa rota, hoje, a China ela quer tomar de volta, e é chamado de Honor Road, Honor Road. Por quê? É um cinturão e um caminho. Ela quer unir a Europa com a Ásia, e assim também alguns países da África. Isso é chamado de Eurofrásia. Esse ambiente que ela quer criar e já está estabelecendo, é um plano gigantesco, que vai quase $1 trilhão. Será algo fenomenal, onde ela vai controlar os 4 caminhos, por estradas, ela vai controlar o caminho aéreo, ela vai controlar o caminho pelos navios, pelos portos, e ela também pelas vias ferroviárias. Hoje, inclusive, as pessoas já conseguem, mesmo fazendo baldeação, sair da Inglaterra e ir até a China de metrô. Então, eles conseguem ir de trem até a China. Então, todo esse plano, todo esse governo já está sendo arquitetado, porque se ela unificar a Ásia com a Europa, ela automaticamente tira a América do plano, e assim ela se torna a maior potência do mundo. Isso quem está por detrás disso? O espírito do anticristo. Agora eu te explico por que o espírito do anticristo está por trás disso. Porque se ele conseguir unificar, a mente hoje do Xinjiang é fazer com que o mundo seja controlado pela China. Por isso que ela não tem matéria-prima, mas ela compra todos os tipos de matéria-prima, ao ponto do mundo ter que ir até ela. Por isso que o mundo, as nações, não quebra a aliança com a China, porque depende da China. Por exemplo, a China já comprou um porto na África do Sul, da cidade chamada de Djibouti, que é a antiga Somália francesa. Ela já comprou, e esse país já é dela, onde o porto tem um caminho muito vasto pelo mar Mediterrâneo, onde ela pode fazer transporte. Ela já comprou também o aeroporto de Toulouse, na França, também já faz parte da China. Ela também já fez uma aliança com Sri Lanka, o país de Sri Lanka, onde também o porto de Sri Lanka, por um espaço de 99 anos, será controlado pela China. Ou seja, ela está ampliando, ela está colocando o seu plano em ação. E qual o objetivo? Unificar todo o mundo e a uma rota só chegar na China. E é isso que o anticristo, quando vir, ele vai fazer. Ele vai unificar todos no seu nome. Por isso que o espírito dele está atuando por detrás disso, para que o plano seja executado usando as autoridades mundiais, para que assim então venha ser estabelecido a pessoa do anticristo. E agora, o que detém tudo isso? O que faz tudo isso ser paralisado? O que faz tudo isso dar uma minguada? O que faz tudo isso ser estabelecido no tempo certo? A igreja. O Espírito Santo, que ainda está na terra. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, a igreja estiver na terra, a pessoa do anticristo não pode se manifestar. É por isso, meus irmãos, que a igreja ela precisa avançar. É por isso que a igreja ela precisa caminhar. É por isso que a igreja ela precisa ir avante e não deixar que o espírito do anticristo tome conta em toda a nação, em todo o mundo, porque assim a igreja viva transmite uma palavra viva, dá uma direção, ela tem uma palavra de esperança, ela tem uma palavra de fé, ela sabe o caminho que ela está tomando e para onde ela está indo e onde ela vai chegar, que é dentro da nova Jerusalém celestial. Por isso, irmãos, quanto mais nós avançarmos, quanto mais nós pregarmos o evangelho, assim então nós estamos dizendo para Cristo que nós queremos estar com Ele mais rápido possível. Então a igreja que faz missões, a igreja que estabelece o evangelho, a igreja que prega o reino, é a igreja que está querendo o arrebatamento da igreja e quer que nós nos encontramos com o Senhor nos ares. Quando o espírito do anticristo, ele parte por detrás disso, fazendo com que nós recuamos, a igreja recua e assim não usamos a autoridade do nome de Jesus, assim fazemos, nós nos acovardamos. Mas a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1 versículo número 7, que Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus não nos deu um espírito para ser amedrontados, não. O espírito que está sobre nós, a Bíblia diz em 1 João capítulo 4 versículo 4, maior é o que está em vós do que está no mundo. O Espírito Santo habita dentro de você,
o Espírito Santo habita dentro de mim. Nós temos a unção que vem do alto, nós temos a unção do Espírito Santo, meus irmãos. Por isso nós não podemos recuar. A igreja, ela não pode parar e nem ser influenciada por esse espírito mundano que o anticristo está colocando no Brasil. Nós precisamos ser alerta, vigilante, em oração, e continuarmos fazendo a vontade de Deus, que é pregar o Evangelho, seja na internet, seja por uma mensagem no WhatsApp, seja uma mensagem nas redes sociais. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos fechar, temos que trabalhar em unidade, um ao outro, juntos, que nós vamos vencer, porque a palavra de Deus, ela é vida em vós, e vocês já têm vencido o maligno. Por isso que o texto está dizendo aqui, 1 João, capítulo 2, versículo número 20, e vós tendes a unção do santo, e sabeis de tudo. Aleluia. Por que isso? Por causa que a unção do Espírito Santo está na igreja, o Espírito Santo ainda está na igreja. Então, como nós podemos combater isso? Através da unção do Espírito Santo. Se a igreja recuar, o espírito do anticristo avança. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus e não em mim. Poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Por isso, você que está me ouvindo, que é igreja, que é corpo, nós não podemos recuar, nós não podemos ter um espírito de covardia, porque o espírito que habita em você é um espírito de coragem, é um espírito de fortaleza. A Bíblia diz em Isaías capítulo 11, que é a manifestação dos 7 espíritos no corpo de Cristo, porque o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conselho, o espírito de conhecimento, o espírito de fortaleza, o espírito de temor, manifesta no corpo de Cristo, na igreja, traz unidade para o corpo. Por isso que Efésios, meus irmãos, capítulo 4, versículo 3, diz que o vínculo da perfeição é o Espírito Santo que traz. E quando a igreja, como corpo de Cristo, ela trabalha unida, ela trabalha direcionada, ela trabalha numa visão, ela tem o Espírito Santo direcionando sobre todas as coisas. Ela tem a unção do alto para desfazer qualquer obra do diabo. Por isso que a igreja, ela não pode se desunir, nem se dividir nesse momento, porque a unção que está sobre nós, o Espírito Santo que mora e habita dentro de nós, é Ele que vai dar direção para você, é Ele que vai dar direção para a igreja, e o Brasil será do Senhor Jesus Cristo, e a palavra de Deus, ela continuará sendo pregada. Meus irmãos, não desanime, meus irmãos, não perca a fé, não perca a esperança. Paulo, ele disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 18, ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O consolo da igreja é o arrebatamento, a esperança da igreja é o arrebatamento. Nós não podemos nos dispersar e nem perder o foco, e nem assim então perder a fé, porque nós não podemos perder a alegria da nossa salvação, como disse o salmista no Salmo 51, verso de número 10, 11 e 12, que nós possamos ter a alegria da nossa salvação, que em momento de crise, em momento de dificuldade, nós não venhamos a perder a nossa fé, porque bem alertou o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo de número 9, que diz, no versículo 7 ele diz, que a nossa fé, ela é mais valiosa do que o ouro quando é provado no fogo, porque nós temos esperança no arrebatamento da igreja. Aí ele diz no versículo 9, que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então, se eu perder a fé, automaticamente eu perco a salvação da minha alma. Eu não vou me encontrar com o Senhor. Mas aguente firme, porque nós temos a unção do Espírito, e a unção do Espírito faz você permanecer, você ficar. Por mais que a Bíblia diz que há uma batalha, desde Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, há uma batalha. A Bíblia diz que o Senhor diz: e eu colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da serpente. Então há uma guerra constante, há uma guerra onde nós estamos vivendo, e assim então nós temos que lutar no nome de Jesus. Irmãos, não há nenhum poder neste mundo no qual nós podemos invocar, a não ser o nome de Jesus Cristo, pelo qual nós devemos ser salvos, e assim usarmos a autoridade do nome. É por isso que a Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número
12, que não há nenhum nome que se nomeie debaixo da terra pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que a igreja não pode deixar de anunciar, o nome que a igreja não pode deixar de pregar, a esperança. Jesus, ele tem todo o poder. A Bíblia diz em Mateus capítulo 28, versículo de número 29, que Jesus disse para nós pregarmos o evangelho a toda criatura, porque ele tinha nos dado todo o poder. Ele não deu 10% do seu poder, 50% do seu poder, foi 100% do seu poder. O poder que foi dado no céu, o poder que foi dado na terra, Jesus constituiu a igreja. E a igreja, quando usa esse poder, as obras do diabo, elas são desfeitas. É por isso que a Bíblia vai dizer, no livro de 1 João capítulo 3, versículo de número 8, o texto vai dizer: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. E como é que nós desfazemos as obras do diabo, irmãos? A Bíblia diz em Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15 em diante: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome, se beberdes alguma coisa mortífera, não causará dano nenhum, porque há poder no nome de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo de número 9, 10 e 11, quando ela diz que não tem nenhum nome que se nomeie na terra, que devemos dobrar os nossos joelhos e confessar a não ser o nome de Jesus Cristo, porque todo o joelho dobrará, toda língua confessará que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós deixamos de anunciar a palavra, quando nós deixamos de falar do nome de Jesus Cristo, a igreja, ela retrocede, a igreja, ela para, porque a igreja só pode avançar se for no nome, se for no poder do nome. Por isso que nós temos a unção. Enquanto o espírito do anticristo, ele trabalha para que o mundo venha a ser desestabilizado, ser descapitalizado, e assim venha o caos, a igreja, ela tem autoridade de Deus na terra, para trazer a revelação da palavra, e trazer o poder do nome de Jesus Cristo. Por isso a igreja, ela não recua, a igreja, ela não para. Satanás, ele tenta, ele arquiteta, por isso que ele é o arqui-inimigo, mas a igreja do Senhor, ela tem todo o poder que Deus a deu para ela. Por isso, meus irmãos, use o nome, ore pelos enfermos, coloque as mãos e eles curarão. Neste momento eu quero profetizar sobre a sua vida, você que está me ouvindo online, você que está me ouvindo nesse momento, ou você que ouvirá essa mensagem depois, há poder no nome de Jesus Cristo, e eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu cônjuge, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, que o nome de Jesus Cristo há poder. E se o espírito do anticristo, ele tentou chegar primeiro, meu irmão, eu profetizo nessa noite em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo já está agindo, o nome já está abrindo fronteira. Você se lembra de Faraó? Mandou matar todos os meninos, e matar todos os meninos, então ele ia exterminar a semente da mulher. Cristo não viria. Aí a Bíblia vai dizer que quando então as parteiras Sifra e Puá chegavam, as hebreias já tinham dado a luz. O que significa isso? Significa que antes da ordem de Satanás chegar para matar os meninos, Deus já chegou primeiro. Deus já deu a luz, Deus já fez nascer a criança, Deus já fez conceber o filho, porque as obras do diabo estão sendo desfeitas nesta hora, porque quando a ordem for dada para se neutralizar, Deus já chegou primeiro, Deus já chegou na frente, porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente nós estamos descansando, porque nós sabemos onde nós estamos em Deus, e para qual Deus nós trabalhamos, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, por mais que neste momento e esse ambiente o espírito do anticristo está trabalhando, eu convoco você
igreja do Senhor, membro do corpo de Cristo, a estar reunidos agora neste momento, para que nós juntos possamos assim então demonstrar as armas da nossa milícia, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem do Senhor. Quando então nós deixamos de pregar o evangelho, Satanás ele entra, as obras do diabo elas são manifestas, o espírito do anticristo manifesta. Mas quando Paulo está escrevendo em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E eu quero ministrar neste momento sobre a sua vida, você que está me ouvindo, que as fortalezas da mente, fortalezas do coração, a fortaleza da enfermidade, a fortaleza que está te prendendo agora, em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus ela tem poder, o nome de Jesus Cristo ele tem poder para tirar você dessa prisão, para tirar você dessa armadilha, para tirar você das algemas do diabo. Por mais que o diabo tenta cegar o seu entendimento, por mais que o diabo tenta tirar a glória de Cristo de você, eu quero ministrar para você neste momento. Você que está sem fé, sem esperança, você que se desviou dos caminhos do Senhor, Deus, Ele ainda conta com você. Se arrependa hoje, mude a sua mente hoje, mude a sua direção agora. Pastor, eu me desviei do caminho, eu não consigo voltar. O Espírito Santo ele está estabelecendo sobre a sua vida agora neste momento, ele vai te dar força. Pastor, eu caí, o Espírito Santo vai te dar força e vai te levantar. Pastor, eu perdi a direção, o Espírito Santo vai te dar direção nesse momento. Pastor, eu não aguento mais, eu fraquejei, o Espírito de fortaleza, ele está te fortalecendo agora neste momento. Pastor, eu saí, o Espírito Santo está te convencendo nesse momento, está te dizendo, renove a sua aliança, esteja em arrependimento, mude as suas atitudes, por causa que em breve a igreja vai ser arrebatada, e assim então você poderá ir conosco, o corpo de Cristo, reunido, todos no mesmo lugar. Por isso, meus irmãos, nós não podemos desfalecer a nossa fé, e continuarmos avante, caminhando para frente. Por que para frente, pastor? Porque Jesus, ele esteve na cruz, e a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 21 e 22, a Bíblia vai dizer que Jesus disse, cada um que quiser me seguir, tome a sua cruz e negue a si mesmo a cada dia. Todo dia é uma renúncia, todo dia é uma luta, todo dia é uma peleja. Por isso que Paulo ele vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 16, andai no Espírito, e não satisfazeis as concupiscências da carne, assim então você viverá uma vida espiritual. E 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14 e 15 vai dizer, que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, e ele de ninguém é discernido, e assim então, ele compara as coisas espirituais com as coisas espirituais, porque no versículo de 16 ele diz, porque ele tem a mente de Cristo, e você tem a mente de Cristo. É por isso então, que nós temos que estabelecer a palavra, estabelecer o evangelho, e o reino de Deus, ele age com força, o reino de Deus, ele age poderosamente. Jesus, ele explicou, e ele disse isso em Mateus capítulo de número 22, versículo de número 42, ele diz, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. Aí ele diz, no 43, quem tentar se levantar contra ela, ele está falando do reino, esse esmigalhaçará, mas aqueles que se levantar contra ele, ele esmiuçará, virará pó. Por isso que Daniel capítulo de número 2, versículos de número 44 e 45, ele vê a mão invisível lançando a pedra, que ali é o reino, e assim então batendo na estátua de Nabucodonosor, que dos pés a cabeça o ouro, fala da inteligência dos babilônicos, fala do direito, da advocacia, fala dos astrólogos, e assim então fala da sabedoria, por isso que é a idade do ouro. Assim então vem para o peito
os braços, os peitos, que fala do império juntos de Dário e Ciro com os Medo-Persas, o ventre de bronze com Alexandre o Grande, as duas pernas de barro de ferro representando as duas dinastias romanas e os dois períodos, e os dedos de barro representando os 10 blocos de nações que virá com o anticristo, um reino que será potencializado, um reino que será grandioso na terra. Só que a Bíblia diz que vem então uma pedra, o reino, aleluia, e esse reino então bate nos pés e desmonta a estrutura que o anticristo está fazendo, glória, porque quem levantar-se, a igreja levantar, o reino levantar contra ele, será esmiuçado, mas quem tentar contra a igreja, quem tentar com o reino, será esmiuçado a pó. Nós temos autoridade, o que nós ligamos na terra, é ligado no céu, a autoridade é estabelecida com a igreja, a concordância é estabelecida com a igreja. Usa essa autoridade que Deus tem te dado no reino, estabeleça essa autoridade que Deus tem te dado no reino, porque as obras do diabo em nome de Jesus Cristo será esmiuçada a pó, não prevalecerá, não permanecerá, não ficará, porque a igreja do Senhor vai adiante, e a sociedade vai junto com ela, a família vai junto com ela, os seus filhos, os seus pais, os seus netos, os seus tios, as suas tias, a família brasileira, em nome de Jesus Cristo eu declaro, vai avante, porque o reino de Deus vai adiante, e as obras do diabo não prevalecerão contra a igreja. Por isso, meus irmãos, nós temos a unção que vem do alto, a unção do santo, o poder que há na palavra de Deus. Não tem fórmula mágica para você que está me ouvindo, não existe fórmula mágica para assim ter uma vida bem-sucedida. Todo cristão, ele está baseado na palavra de Deus, na oração, no jejum, e assim então, arrependendo, se humilhando. Por isso que João Batista, quando ele viesse, haveria uma profecia a respeito dele em Malaquias capítulo 4, versículo número 6, que quando viesse então o Elias, assim então ele converteria o coração dos pais aos filhos. Como pode o coração dos pais aos filhos se converter? Está falando dos últimos dias que nós estamos vivendo. Assim como João Batista se manifestou, e no seu tempo foi Elias, assim então estava dividida a família, a nação de Israel estava dividida, como o tempo que nós estamos vivendo hoje. Haja vista que nós estamos em casa, não por estar em casa, mas para os laços matrimoniais serem restaurados, que os pais se convertem aos filhos, e os filhos se convertam aos pais. A palavra se converter significa mudar direção, que o filho mude a direção para o pai, e o pai mude a direção para o filho, que a família seja estabelecida de novo, que o governo de Deus seja estabelecido de novo, e que as casas possam desfrutar do amor de Jesus Cristo de novo, que é derramado pelos nossos corações, através do Espírito Santo, Romanos 5,5, por isso nessa hora, meus irmãos, eu quero orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família, porque eu creio que a igreja continuará avançando, nós vamos em direção, o mundo está na contramão da igreja, porque aqueles que querem ser inimigo de Deus, tem que ser amigo do mundo, mas quem é amigo do mundo, ele é amigo de Deus, e aqui nós somos amigos de Deus, estamos na contramão do mundo, nós estamos contra a lógica, contra as circunstâncias, está desfavorável, o mundo está sem esperança, mas a igreja, ela segue caminhando com uma palavra profética nos lábios, com o evangelho no coração, que o amor de Jesus Cristo, ele possa transbordar sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Pai Santo, nós oramos neste momento, para que as famílias, Senhor, que estão ouvindo essa palavra, e onde chegar essa palavra, Senhor, que nós não venhamos, Senhor Deus, a fazermos que sejamos recuados, minguados, paralisados, desesperados, Senhor, ao ponto de perder tudo, e achar que tudo está acabado. Não, nós cremos no poder do Evangelho, nós cremos no nome de Jesus, e há poder no nome de Jesus. Pai Santo, intervém em nosso favor, Pai Santo, haja em nosso favor, ó Deus, nessa família, nesse pai de família, nessa mãe, os filhos, Senhor, institua a sua glória, permaneça a sua glória, manifesta o teu reino nesse momento, e todas as vezes, Jesus, que o Senhor manifestava o reino, acontecia a pregação da palavra,
era ensinado na sinagoga e os enfermos eram curados. Ó Deus, que essa terceira medida de farinha, que é a igreja, que foi introduzida no fermento e fomos levedados pelo Espírito Santo, nós estamos crescendo, nós estamos, Senhor Deus, fortalecendo. Ó Pai, que essa massa não venha perder, ó Senhor, embolorar, e o pecado não venha tirar aquilo que venha ser resgatado em nosso meio. Ó Senhor, que essa família, que esse irmão, que essa irmã, que esse povo venha, Senhor Deus, receber a paz que o mundo não pode receber, eles venham receber agora. E você que não aceitou a Jesus, se desviou da palavra, confesse agora o Senhor Jesus Cristo, procure alguém que possa estar com você, e em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa ser abençoado, tu e a sua casa, em nome de Jesus.